Suponho que vocês estão vendo aí o PowerPoint da aula. Tudo certo? Se alguém puder falar ok, tá bom para mim. Bom, ninguém falou nada, mas vamos lá então. Bom, o que eu queria. Hoje a gente talvez inaugure uma temática nova no nosso curso. Nas aulas anteriores, a gente veio acompanhando alguns debates que aconteceram na chamada fase agroexportadora da economia brasileira, no Império e na Primeira República. Né? A gente começou lá atrás com os abolicionistas, depois as discussões monetárias, as discussões em torno da federação, e deixei gravado para a aula de ontem uma discussão entre agraristas e industrialistas, onde a gente já começa a aproximar mais o tema que a gente inaugura hoje, que é a questão do desenvolvimentismo ou da chamada fase desenvolvimentista da economia brasileira, né, e as interpretações econômicas ou as discussões econômicas por trás dessa fase desenvolvimentista do país. Né. Não é muito tranquilo também, como toda periodização, não é nem necessariamente simples de dizer nem quando começa, nem quando termina o desenvolvimentismo. Certo? Na própria aula de ontem, a gente chamou a atenção de que vários industrialistas, principalmente da década de 20, dependendo aí do autor que você pegar, dependendo do intérprete, eles vão considerar esses industrialistas que agem na década de 20 já como os primeiros, os primórdios do desenvolvimentismo. Outras pessoas vão colocar o desenvolvimentismo só no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial, né? Ficando a década de 30 também aí num limbo aí, né? Então, mas normalmente, década de 20, década de 30, vamos colocar um pouco com os primórdios, os primeiros desenvolvimentistas, os primeiros textos, ainda com as ideias um pouco confusas, tal, e um debate talvez mais pesado, que a gente possa efetivamente chamar de desenvolvimentismo, talvez o pós-guerra de fato, certo? E o fim do desenvolvimentismo também, quer dizer, a gente tem aí toda uma discussão atual sobre o novo desenvolvimentismo, o sócio-desenvolvimentismo, como querem alguns, que, enfim, tem crescido muito na mão do pessoal da Unicamp, do pessoal do Bresser Pereira, da Associação Keynesiana Brasileira, enfim, de vários grupos aí. Então, isso de um lado, né? Tem dificuldades aí de periodizar, outras dificuldades também, né? Que a gente vai tratar logo de cara hoje, certo? O que vem a ser de fato desenvolvimentismo, certo? E até que ponto você tem uma ideia bem montada, bem concebida, sem muitas nuances. Na verdade, a gente vai ter um pouco ao contrário. Né? Tem uma certa definição que a gente vai fazer, tem algumas discussões em torno dessa definição, né? Mas existem várias nuances, vários debates em torno de questões, não diria laterais, certo? Mas questões que são importantes e que separam um pouco autores que, no fundo, são desenvolvimentistas, mas têm visões um pouco diferentes das coisas. Né? E um outro ponto que é importante, e a gente vai tocar nesse assunto, né? Da mesma maneira que a gente, né, quando a gente falou, por exemplo, do debate dos papelistas e metalistas, a gente se referiu muito aos debates ingleses, né, os centralistas, os federalistas, a gente chamou muita atenção, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? Então, você tem, né, nesse século XIX, que a gente, vamos dizer assim, está mais ou menos encerrando, uma discussão, basicamente, de como que as ideias liberais europeias e norte-americanas vêm para o Brasil. Né? Então, tem uma contrapartida com relação ao exterior,
No desenvolvimentismo brasileiro, no desenvolvimentismo no Brasil também, apesar de talvez ser uma coisa mais nacional, a gente vai discutir mais se até onde as ideias são keynesianas, até onde as estratégias de desenvolvimento de um ou de outro têm influências nas ideias, ou das ideias de determinados autores ligados à teoria do desenvolvimento econômico, etc. Né? Então, tem uma parte similar, vamos dizer assim, à ideia da entrada do liberalismo no Brasil e as suas contrapartes na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas talvez aqui a gente vai chamar mais a atenção dos debates latino-americanos. A gente poderia ter feito isso também na fase anterior, né? Muitos debates que acontecem no Brasil são parecidos com os debates latino-americanos, né? A questão, por exemplo, dos centralistas e federalistas é a chave, uma das chaves principais para entender a história argentina, né? Mas a gente não fez muita ligação com isso, né? Aqui, no questão do desenvolvimentismo, a gente vai ter uma ligação relativamente forte com outros autores sul-americanos, né? O desenvolvimentismo, que é o nome que a gente dá muito no Brasil, essa corrente, é muitas vezes também associado ao que a gente chama de estruturalismo latino-americano, ou estruturalismo cepalino. Olha, meu celular funcionando. Ou estruturalismo cepalino, né? E, então, a questão, aqui, o pensamento da CEPAL, ele tem uma importância aqui maior, vamos dizer assim, e é importante, né? A gente vai até talvez gastar uma ou duas aulas para falar um pouco de CEPAL, de Raul Prebisch, mesmo não sendo um pensamento brasileiro, né? Vou acabar dizendo para vocês lá na frente que o Prebisch, ele é argentino, a CEPAL, a sede da CEPAL era no Chile, mas o Prebisch veio muito ao Brasil, né? Talvez nesse período dos anos 40, 50, principalmente, não, a CEPAL é final dos anos 40, né? Então, principalmente nos anos 50, a CEPAL é muito influente no Brasil. Talvez o Brasil seja o país onde, nesse período, a CEPAL tenha sido mais influente. Então, a gente vai ter aqui uma relação, principalmente com essas ideias cepalinas e talvez aí com outros autores latino-americanos, como Zunkel, como Vázquez, no México, como o próprio Raul Prebisch, talvez um pouquinho mais próximo, né? Então, a gente ainda vai continuar fazendo referência, talvez, principalmente aqui, às teorias do desenvolvimento, tanto as teorias liberais do desenvolvimento, quanto as teorias do desenvolvimento, como Arthur Lewis, como Hirschman, como, enfim, vários desses Lewis, enfim, vários outros autores. A gente vai fazer algumas relações, mas a gente tem aqui talvez uma importância latino-americana um pouco maior do que, pelo menos eu dei nas aulas anteriores. E, por fim, certo, nessas aulas, eu acho que é importante a gente chamar a atenção que o locus da discussão também vai mudar um pouco de lugar, né? O locus vai mudar de lugar, parece meio ridículo, mas o local da discussão dos desenvolvimentistas, das suas brigas, etc., ele, apesar de ainda ter, em alguns momentos, alguma importância do Congresso, mas quando a gente viu todos esses debates que a gente viu nas aulas anteriores, muitos desses debates eram feitos no Congresso brasileiro, né? É ali que se expressava, vamos dizer assim, uma parte dos papelistas, dos metalistas, né? O Rui Barbosa, quando ele vai se defender das críticas a ele, é um discurso que ele faz no Congresso, né? Talvez um material um pouco diferente desses discursos do Congresso, obviamente tem livros, que são algumas vezes escritas, mas são relatórios de ministérios, relatórios do Ministério da Fazenda, ou mesmo petições ao Congresso, né? Então, petições de leis ou interpretações de leis, etc. Então, o locus da discussão na fase, vamos dizer assim, agroexportadora brasileira, é muito, vamos dizer assim, Congresso, livros, etc.
Agora, aqui, o locus da discussão muda um pouco de lugar, né? Até porque, por exemplo, durante o Vargas, né, nos anos 30, o Congresso ele tem problemas para ser gerido, vamos dizer assim, né? Não sei, não é exatamente uma fase democrática, onde eu tenho representantes com facilidade. Então, existe alguma discussão congressual, mas, por exemplo, a gente vai pegar a próxima aula, que talvez seja o primeiro momento desse debate desenvolvimentista, é uma briga entre o Eugênio Goudin, que é um crítico do desenvolvimentismo, e talvez o autor desenvolvimentista primeiro, tá certo? Talvez o primeiro dos desenvolvimentistas brasileiros, que é o Roberto Simonsen. É um debate que se dá dentro do governo. Né? Dentro do governo Vargas, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, são relatórios, são ensaios, são textos escritos dentro do governo. Né? O Vargas pede ao Roberto Simonsen para que faça um ensaio, um experimento sobre como seria o Brasil e como deveria se comportar o Estado brasileiro nos 15 anos que seguiriam o pós-guerra. Né? E ele escreve esse texto, defende, então, intervenção estatal, um planejamento estatal mais forte. Né? E o Goudin, né, que é assessor de uma outra comissão dentro do governo, reage a esse texto do Simonsen, do Roberto Simonsen, e produz um outro texto. Né? Depois o Simonsen reage, você tem aí um debate, mas são todos textos, são relatórios, são textos feitos dentro de órgãos, comissões do setor público. Quando a gente adentra, principalmente aí ao pós-guerra, né, vão ter também os relatórios das comissões que vêm para o Brasil, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, mas são muitos textos que, por exemplo, se dão dentro do BNDE, né, até então, enfim, vários desses textos. Tem lá algumas revistas onde a gente vai pegar alguns elementos, vão ter alguns livros que vão ser feitos também, mas o grosso de debate está dentro do governo, né? Em vários órgãos do governo. Né? Então, você tem aí as comissões, os conselhos de indústria e comércio, o conselho de comércio exterior, o conselho de política industrial, o conselho nacional de política mineral e extrativismo. Né? Então, você tem vários órgãos, você tem depois o BNDES, a SUMOC, que vai ser criada em 45, você vai ter a assessoria do Vargas, do segundo governo Vargas, assessoria diretamente ligada a ele, onde estão uma série de economistas ligados ao Celso Furtado, certo? Que a gente, né, o pessoal chama ele dos boêmios cívicos, e muitas vezes, os próprios contendores, né, os liberais, né, quer dizer, um deles é o Goudin, já chamou a atenção que fazia parte de determinados conselhos que atuavam dentro do governo. O Otávio Bulhões, ele é também ligado a esses conselhos, ou participa, por exemplo, da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, ele vai escrever a margem de um relatório, né, ou são ministros, né, enfim, têm cargos públicos, etc. Então, o locus ele sai um pouco desses órgãos do Congresso e vai para esses órgãos públicos, vamos dizer assim, que são espécies de ensaios aí, de debates né? E é muito ensaístico, né? A questão dos dados, a questão aí das estatísticas econométricas para provar as coisas não é exatamente o grosso do debate, né? Tem muito pouca coisa desse tipo, né? Tem em alguns momentos tal, mas a gente não tem, vamos dizer assim, a forma como os textos universitários atuais têm, enfim, são mais ensaios, mais proposições, discussões teóricas, técnicas, né? Até porque uma boa parte dos principais instrumentos, vamos dizer assim, mesmo macroeconômicos, os conceitos macroeconômicos estão sendo criados não só no Brasil, mas no mundo nessa época. Né? Toda a contabilidade nacional está sendo montada agora. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, você é ali que começa a montagem da contabilidade social. O primeiro PIB brasileiro é 47, né? Então você tem ali, né,
muitas definições, né? Até então, crescimento, é produção, é consumo, né? O que é exatamente, tem várias discussões técnicas, né? O próprio receituário e o levantamento de dados, formação das informações de uma maneira mais correta não é tão simples. Né? Então, você tem a criação desses órgãos, o IBGE é criado nesse momento, vários, o DASP, né, que é o Departamento da Administração do Setor Público, é criado nesse momento, vários órgãos dentro do Banco do Brasil, que depois vão ser ir para o Banco Central, então você tem as carteiras, né, a carteira de redesconto, e é nesses órgãos todos que, vamos dizer assim, um pouco o debate em torno das políticas econômicas estão acontecendo. Então, sai um pouco do Congresso e vai entrar nesses órgãos públicos. Note que a universidade ela ainda está meio fora, ela vai começar a aparecer, né? Nos debates anteriores, a gente tinha importância da Faculdade de Engenharia e das faculdades de Direito, como a gente chama a atenção. Aqui as faculdades de Economia vão começar a surgir, né? Então, vai começar a surgir principalmente no Rio, né? Em torno da atual GV, da Federal do Rio, da atual GV, né? A Revista Brasileira de Economia vai aparecer também ali, né? E São Paulo talvez um pouco mais para frente ainda, vai demorar um pouquinho, né, para os paulistas aí terem uma faculdade falante aí no seio da economia brasileira. Então é isso, certo? Quer dizer, então, mas antes o que eu queria hoje era basicamente a gente definir o que a gente está entendendo por desenvolvimentismo, né? E nessas aulas todas a gente vai usar, eu deixei muitos textos em cima desse Ricardo Belchovsky, né? O Ricardo Belchovsky é um cara que revigorou um pouco o pensamento, a história do pensamento econômico brasileiro. Ele tem um livro importante, uma tese de doutorado importante, né, onde ele destaca esse ciclo desenvolvimentista, e é em cima, basicamente, desse livro que a gente vai fazer as provas quase que daqui até o final do curso, certo? E nesse livro, então, ele define o que é desenvolvimentismo, né? O Ricardo, ele é um professor da Federal do Rio, né? Ele também é desenvolvimentista, assim, se auto-intitula desenvolvimentista. Ele foi cepalino, né? Ele trabalhou na CEPAL, isso que eu quis dizer. Foi muito tempo chefe da CEPAL brasileira, e ele, além desse livro sobre o desenvolvimentismo no Brasil, ele tem várias coleções que são muito importantes e muito utilizadas, que são as coleções que começaram com os 50 anos da CEPAL. Então, ele faz uma coleção dos principais textos nos 50 anos iniciais da CEPAL e faz uma coletânea, faz uma introdução super bacana de se olhar. A gente deve usar essa introdução numa aula mais para frente, né? E depois tem os 60 anos, os 70 anos, e ele vai continuando fazendo essas coletâneas de textos da CEPAL, os principais pontos da CEPAL, e acompanhando um pouco a evolução do pensamento cepalino, né? Então, Belchovsky tem uma tradição importante na América Latina e na história do pensamento econômico, e ele também tem uma posição, ele não é exatamente um liberal, etc. Né? Então, como é que ele define o desenvolvimentismo, certo? Quer dizer, ele vai definir o desenvolvimentismo do jeito que está ali, certo? Primeiro, ele chama o desenvolvimentismo de uma ideologia, né? Uma ideologia de transformação da sociedade brasileira que vai definir um projeto econômico, certo? E esse projeto econômico, certo, se compõe de dois elementos principais, né? Na verdade, vou botar até o fim, ele se compõe desses 4 elementos principais, mas são 2, na verdade, né? Então, é um movimento ideológico, certo, que, de certa maneira, trabalha, justifica a transformação da sociedade brasileira de uma sociedade mais agrária, tradicional, para uma sociedade mais industrial e moderna, né? E aonde, então, esse desenvolvimentismo ele defende duas coisas principais, certo? Primeiro, que a industrialização, né, e uma industrialização não um segmento industrial, mas a industrialização completa, é a forma de você superar o atraso da economia brasileira, ou a pobreza, ou o subdesenvolvimento, aí cada autor vai usar uma palavra, certo?
mas a industrialização é a via de superação da pobreza e do subdesenvolvimento. Ou seja, existe uma escolha setorial para os desenvolvimentistas. Certo? Os desenvolvimentistas vão, olha, tem alguns setores que são portadores de alguma vantagem, e essa vantagem ela é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento, para a superação dos problemas da economia brasileira. E, no caso, né, o setor é a indústria. Né? Então, a primeira coisa é a defesa da industrialização. Então, o desenvolvimentismo vai se basear na defesa da industrialização, como eu disse, não é uma industrialização, não basta só industrializar o setor de bens de consumo não duráveis, certo? Indústria alimentícia, indústria de bebidas, não? Eles vão ver uma industrialização mais completa, com todos os setores envolvidos, né? Bens de consumo, bens de capital, bens intermediários, etc. Só um detalhe aqui, certo? Então, a maior parte, não, todos os desenvolvimentistas, de alguma maneira, vão escolher um setor, e esse setor é a indústria, para os desenvolvimentistas desses anos 50, 60, 40, etc. O motivo pelos quais a indústria é a forma de superação da pobreza não necessariamente é igual entre os autores. E esse vai ter divergências entre os autores de por que a industrialização é a via de superação. Né? Mas, para todos, a industrialização é a via de superação. E o segundo ponto importante para definir os desenvolvimentistas, certo? Quer dizer, é a ideia de que essa industrialização não vai ocorrer pelo mercado, de maneira espontânea, pelas forças de mercado. Essa industrialização mais integral, de forma eficiente, né? Ela não vai ocorrer pelas simples forças do mercado. Então, o Estado é fundamental para promover essa industrialização. Né? Então, esse é o segundo braço importante do desenvolvimentismo. Né? Então, são pessoas que defendem a industrialização do país, né, quando ela ainda ela já começou a industrialização nos anos 30, né, mas defendem que o Estado promova essa industrialização de modo que ela se complete. Né? Então, né, não são autores que estão estudando a industrialização, mas estão aqui defendendo políticas pró-industrialização. Né? E essa intervenção do Estado, certo? Quer dizer, ela como está dito aí nos pontos C e D, né? O ponto-chave nessa intervenção é o planejamento, né? Né? Para você organizar essa expansão, organizar os instrumentos para promover essa expansão. Né? Então, o Estado tem que planejar essa industrialização, né? Para muita gente, o plano de metas é um elemento importante nesse planejamento, dessa história, certo? Quer dizer, né? Planejamento também é uma palavra muito importante para os anos pós-guerra, não só no Brasil, mas no mundo. Né? O planejamento é uma coisa que é novidade, vem um pouco da União Soviética, mas mesmo os países, né, durante a guerra, tiveram que planejar suas economias de guerra. Então, e você está criando instrumentos de planejamento. A CEPAL, por exemplo, quando ela vai ser criada, entre outros motivos, a gente vê isso nas próximas aulas, mas entre outros motivos, a CEPAL é criada para montar, difundir, ensinar instrumentos de planejamento para os governos, os funcionários públicos dos governos latino-americanos. Né? Então, um dos papéis da CEPAL, né, é difundir estratégias e instrumentos de planificação. Né? Então, por exemplo, na época era muito comum e foi muito usado no Brasil no plano de metas, por exemplo, as ideias de matriz, insumo-produto, né, toda a ideia de construção da contabilidade social tem por trás uma visão de intervenção e de planejamento. Né? Então, quem traz para a América Latina esses instrumentos, ou quem deveria trazer esses instrumentos, vai ser a CEPAL. Mas o Belchar vai dizer, esses desenvolvimentistas podem ir, talvez devem ir, além de um simples planejamento. Né? Existe aí também uma ordenação, né, uma execução de uma série de instrumentos de política econômica,
de política monetária, de financiamento e, inclusive, de investimento direto dos países. Então, essa intervenção do Estado não é só planejamento, segundo Berchowski, é uma intervenção do Estado que vai, assim, em direção a coisas como o BNDES, né, ou bancos públicos, né, não é só o Brasil que tem o BNDES que vai ser criado, né, você tem o Nafin no México, você tem o Corfo no Chile, vários instrumentos desse tipo, bancos públicos para fazer o papel de captação de recursos e financiamento, né, e investimentos diretos no sentido do que a gente dá aqui às empresas estatais, etc. Né? Mesmo que seja subsidiário em locais onde a indústria é insuficiente. Então, esse é o conceito amplo ou fechado, vamos dizer assim, de desenvolvimentismo, é a definição do conceito do Ricardo Berchowski. O que, para reter aqui, é um movimento ideológico, um movimento de pensamento, né, mas que faz a defesa da industrialização e de uma industrialização induzida pelo Estado. Né? Além de fazer essa defesa dessa industrialização induzida pelo Estado, né, e aí talvez ele saia um pouco do papel ideológico, certo, para ser um papel mais pragmático, né, de dar instrumentos, orientar políticas para isso acontecer. Né? Então, para o Berchowski, esse é o conceito de desenvolvimentismo, né, que é um conceito mais ou menos aceito nos dias de hoje. Né? O Pedro Fonseca, que é um professor da Federal do Rio Grande do Sul, que eu acho que eu já citei com vocês, né? Então ele também vai variar um pouco na definição, né? Mas o que ele também aceita a ideia de que existe uma ligação entre desenvolvimentismo, industrialização e Estado. O que o Pedro acrescenta num primeiro momento, certo? Quer dizer, é a ideia de nacionalismo. Né? Então, para o Pedro, por exemplo, num texto inicial que ele publica, ele vai dizer, olha, o que é desenvolvimentismo? Né? O desenvolvimentismo é a industrialização, o intervencionismo pró-aquecimento, pró-industrialização e o nacionalismo, certo? Quer dizer, entendido aqui de uma forma talvez um pouco mais ampla, certo? Quer dizer, mas, vamos dizer assim, uma certa reserva do território nacional, dos minerais, enfim, dos produtos, dos recursos naturais que o país tem, né, uma certa limitação à intervenção estrangeira no país. Né? Então, para o Pedro, haveria um nacional desenvolvimentismo, que talvez fosse mais interessante ser usado. Aliás, essa palavra é frequentemente usada, a ideia de nacional desenvolvimentismo. Aí uma certa conversa entre o Pedro, o Berchowski e outros autores. O Pedro, mais recentemente, ele publicou um novo texto no IPEA, onde ele discute o conceito de desenvolvimentismo de novo, e ele um paper, eu não sei se eu deixei ele para vocês lerem, mas é um paper longo, com muita discussão de conceitos teóricos, etc. Eu acho que se eu não deixei, eu vou deixar para vocês como leitura complementar, mas ele acaba aceitando a ideia de que você tem muitos desenvolvimentistas que são nacionalistas, mas você não precisa ter a necessidade de uma ideia, de uma ideologia necessariamente nacionalista para ser desenvolvimentista. Né? A discussão aqui corre em vários sentidos, certo? Mas historicamente, se você usa a ideia de nacionalismo como definição para desenvolvimentismo, ou como um elemento importante para definir o desenvolvimentismo, você vai ter que talvez ser forçado a retirar do período desenvolvimentista brasileiro o governo Juscelino Kubitschek, né, que foi um governo talvez não nacionalista, na medida em que deu certas liberdades ao capital estrangeiro, o período onde as multinacionais adentram, etc. Né? E não é à toa que também é o período do Roberto Campos, ou que o Roberto Campos entrou em cena. Né? Quer dizer, então aí tem uma discussão até que ponto aquilo era desenvolvimentismo, até que ponto não era, mas então fica um pouco a ideia de que, para muitos autores,
a ideia de nacionalismo precisava estar junto com a ideia de desenvolvimentismo. E outras pessoas aceitam que talvez essa ideia nacionalista não fosse tão necessária assim, né? Fora isso, você tem várias também outras discussões, até onde deve ir o Estado, né? Planejamento, intervenção, né? Até qual é o papel, até onde vai o Estado, certo? Quer dizer, a Petrobras é preciso para você ser desenvolvimentista, você precisa ter CSN, etc., né? Você tem que perguntar para o setor privado se ele não quer participar, e aí participar, ou você entra por cima, certo? Quer dizer, então, uma outra, talvez, divergência entre os desenvolvimentistas, além da questão do nacionalismo, não, é até onde vai o Estado, certo? Até onde vai essa intervenção estatal, né? E claramente é uma diferença entre o Roberto Campos e o Celso Furtado, né? Um é mais nacionalista que o outro, né? E um é muito mais intervencionista que o outro, né? Tem uma briga forte entre os dois, né? O Celso Furtado, por exemplo, defende um planejamento muito mais completo do que o planejamento, por exemplo, que está no plano de metas, que é o planejamento que o Roberto Campos quer, né? O plano de metas, se você olhar, é um planejamento, a gente até elogia, que é grande, etc., mas é um pedaço, né, do país, não tem Nordeste, não tem Amazônia, não tem nada ali dentro, a não ser, vamos dizer assim, a indústria automotiva e setores em volta dela, né? E mesmo assim já é um plano grande, né? E o Roberto Campos falou, se a gente fizer um plano, esse plano já é grande o suficiente para começar a dar problema. Se a gente faz um maior ainda, a gente vai ter mais problemas ainda, né? Então tem um certo limite para ele até onde deve ir o Estado, né? Então, isso coloca algumas divergências entre os autores, né? A outra questão ainda que pode divergir os autores é até onde a gente fala, certo? Ou até onde nesse desenvolvimentismo a gente inclui questões sociais e políticas, né? Ou até onde essa ideia de desenvolvimentismo do ponto de vista social e político ele está implícito ou não nas ideias, né? Eu vou arguir um pouco aqui, tá certo? Em alguma aula para frente, que o Furtado, quer dizer, o que para muitos historiadores, muitos desses desenvolvimentistas, eles veem com uma certa surpresa já na década de 60, quando, vamos dizer assim, a industrialização que já avançou e que tinha sido defendida por eles, não trouxe imediatamente consigo, né, melhorias, por exemplo, na redistribuição de recursos no Brasil, na redistribuição de renda no Brasil, né, que a redistribuição de renda, se existiu, foi pequena e a gente ainda tem graves problemas distributivos no país, né? Então, para vários desses autores, se imaginava que o desenvolvimento econômico que ocorreu nesse período viesse junto com um desenvolvimento social, vamos dizer assim. Aí talvez não tenha sido o caso. Mesma coisa por questões políticas, né? Muita gente imaginava se o desenvolvimentismo tivesse andado bem, a gente jamais teria, enfim, o golpe de 64, coisas parecidas com isso. Então, existem muitas divergências entre os desenvolvimentistas. O próprio Belchovsky, ele vai apontar no livro dele 3 variantes de desenvolvimentismo. O que ele chama de desenvolvimentismo no setor privado, né, que talvez a gente pudesse dizer que são os primeiros desenvolvimentistas. É a turma do Roberto Simonsen, é aquela turma dos anos 20 e dos anos 30, que estão no início do processo. Onde talvez o setor público ele seja importante mais como proteção, como medidas protecionistas, etc. E depois ele vai dizer, olha, você tem depois, aí, nos anos 50, grosso modo, né, a gente tem 2 grandes correntes, certo? Os desenvolvimentistas não nacionalistas, que é a turma do Juscelino, do Lucas Lopes, do Roberto Campos, etc., e a turma dos desenvolvimentistas mais nacionalistas, que é efetivamente a turma do Furtado, Companhia Limitada, né? Então, existem divergências entre os desenvolvimentistas. E, obviamente, existem as oposições, né? O Belchovsky vai definir 2 oposições, uma, vamos dizer assim, por um lado, que são os liberais, né? E, do outro lado, as correntes mais à esquerda, os comunistas, socialistas, que também vão se opor, de certa maneira, com vertentes mais marxistas, né? Às correntes desenvolvimentistas.
né? Então, assim, aqui a gente já tem aqui 5 aulas para dar, certo? Quer dizer, uma para cada uma das variantes do pensamento desenvolvimentista e uma para cada uma das oposições, vamos dizer assim. Aí, no fundo, se vocês olharem as aulas mais para frente, vão mais ou menos seguir isso. E o Bell-Schorski ainda chama a atenção de alguns autores independentes que, no fundo, a gente sempre tem um problema de classificação, onde enfiar algumas pessoas, né? Ele destaca principalmente uma pessoa chamada Inácio Rangel, mas, enfim, a gente deixa isso mais para frente e a gente conversa. Né? Então, esse é um pouco o panorama dos desenvolvimentistas, certo? Quer dizer, do desenvolvimentismo que a gente deve, de alguma maneira, olhar nas próximas aulas. Né? Como eu chamei a atenção, certo? Quer dizer, é difícil de dizer quando é que efetivamente o governo, ou essa ideologia efetivamente aparece. Né? Pós Primeira Guerra Mundial, né, alguns autores, como o José Luiz Fiore, que é um professor de ciência política da Federal do Rio, ele vai dizer que a década de 20 é a primeira década desenvolvimentista no Brasil. Há um consenso maior que os primeiras décadas desenvolvimentistas já tenha sido o governo Vargas, né, ou seja, na década de 30. E outros vão dizer que é só a partir da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, agora, se você pensar nessa ideia de políticas que defendem o crescimento baseado na intervenção do Estado com a indústria, isso existiu em vários momentos. Né? Você pode talvez até chegar lá na época do Dom Pedro I, você tem alguma coisa parecida com isso. Né? Agora, aqui a gente tem, né, talvez um caldo de cultura maior, né? Não é só um discurso, é um discurso que tem um monte de gente em volta e que, de alguma maneira, influi muito na prática. Né? Então, e o que o Pedro vai chamar a atenção é que no período anterior, principalmente na década de 30, de 40, que essas coisas todas se juntam, vamos dizer assim. Né? A intervenção do Estado, a indústria, o crescimento, as várias políticas compondo. Né? Esse ideário desenvolvimentista, ele vai aparecer para o Pedro nos anos 30, nos anos 40, né? Mas efetivamente parte desse pensamento já existia nas décadas anteriores. Mas a combinação disso num discurso mais coerente, certo? Quer dizer, talvez não fosse claro. Então, para ele, talvez as primeiras pessoas a fazer esse discurso, e o Pedro vai afirmar isso, são justamente esses industriais que começam a assumir suas posições à frente das organizações de defesa da indústria no Brasil, né, da recém-criada Fiesp, vamos chamar assim, né, ou a Confederação Nacional da Indústria, né, e esses caras, né, que a gente citou na aula passada, o Evaldo Lodge, o Roberto Simons, esses caras vão montar esse discurso desenvolvimentista inicial com essa conjunção de elementos, certo? Quer dizer, então, de maneira mais clara, nos anos 30, nos anos 40. Então, eu vou começar na próxima aula justamente com o discurso do Roberto Simonsen, que é, talvez, para muita gente, o discurso inaugural. Né? E para o Pedro, então, ele vai pegar e falar, no período anterior eu tenho vários pedaços desse discurso que não estão coerentemente organizados. Né? O Pedro, ele tem o texto que eu deixei para vocês lerem, certo? Quer dizer, ele vai dizer que um bom desenvolvimentista é como se fosse uma mistura de 4 grupos. Né? Se você pega um papelista, né, um industrialista, né, um nacionalista e mais um positivista, você pega todos esses caras, jogam todos eles num bom liquidificador, certo? Bate esse negócio, sai um desenvolvimentista. Né? Mas que, né, nessa época, essa conjunção toda talvez não fosse clara. Né? Em cima desse texto do Pedro, tem, então, uma série de discussões, certo? Até onde isso é verdade. Né? Então, você tem aí a discussão que a gente já fez, se é preciso efetivamente ser nacionalista, né? Tem outra discussão se é preciso ser positivista. Né? Então, o texto do Pedro ele provoca algum tipo de debate, de discussões, e tem muita briga em torno. Deixei para vocês darem uma lida, mas, enfim, um pouco provocativo. Né? Só para a gente relembrar, os papelistas a gente já viu, né?
o ponto central, Pedro, chamar os papelistas, é que normalmente os papelistas eles defendem algumas coisas que os industriais, que a industrialização precisa e o governo precisa intervir, certo? Quer dizer, primeiro, certo, uma política monetária mais ativa, né, uma política monetária mais de acordo com as necessidades de mercado, como diriam os papelistas, e normalmente o Pedro tem razão, os papelistas eles não são muito, eles são mais favoráveis a um orçamento talvez, eu não diria desequilibrado, certo? Mas um orçamento equilibrado, sim, mas ativo, né? Políticas fiscais ativas, né? É óbvio que tem muitos papelistas que também aceitam um orçamento desequilibrado, mas são mais favoráveis, são menos dogmáticos, vamos dizer assim, em relação à intervenção do Estado, ao papel da política fiscal e da política monetária, né? Então, esses são importantes para os desenvolvimentistas, né? Esses papéis ativos da política fiscal e da política monetária. Agora, nem todo papelista, vamos dizer assim, foi um industrialista, né? Em geral, a maior parte dos industrialistas são papelistas, certo? Mas eu posso ter algumas divergências, né? Então, eu tenho papelistas industrialistas como o Rui Barbosa, mas nem sempre, né? Eu tenho algumas agraristas que também são papelistas, enfim. Mas esse é um dos elementos, né? O nacionalismo a gente também já conversou, certo? Quer dizer, por Pedro, vamos dizer assim, a questão do nacionalismo é uma questão importante, e o nacionalismo é uma corrente antiga no Brasil, né? Os primeiros nacionalistas são muito liberais, certo? Porque, na verdade, o nacionalismo, na época do Brasil colônia, era acabar com as relações mercantilistas, desculpa. Então, você tem ali o fim das restrições de comércio, das restrições de atividade. Então, o nacionalismo, nesse momento, está associado a esse liberalismo. Depois você tem afastamento, né? Então, vai ter a discussão, vai ter uma corrente nacionalista que vai defender, por exemplo, protecionismo, né? Enfim. Então, você tem efetivamente uma corrente nacionalista que vai defender o processo de industrialização. Mas, se você se lembra também de uma aula anterior, a gente chamou muita atenção de um aspecto do nacionalismo brasileiro que é muito forte, né? Que é o nacionalismo agrário brasileiro, inclusive com a defesa do ruralismo, né? de enaltecer o setor privado como vocação brasileira, né? Aquele ufanismo com as vantagens naturais e a superioridade da vida do campo, frente a uma indústria artificial, estrangeira, etc. Então, o nacionalismo ele tem várias nuances ao longo da história brasileira, né? Tanto você tem vários nacionalistas que acabam defendendo a industrialização, mas você tem vários nacionalistas que são agraristas empedernidos, né? Então, o agrarismo, que foi dominante frente à industrialização do país, muitas vezes esse agrarismo ele tem um caráter nacionalista. Então, a outra corrente que ele chama atenção são os industrialistas, né, que vão ser sempre uma corrente minoritária no Brasil, talvez até, como a gente viu na aula passada, nas aulas anteriores, do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, né, quando, né, mesmo que sempre tenha existido a defesa da indústria, a defesa da intervenção do Estado para a indústria via protecionismo e outras coisas, né, os industrialistas eles começam a crescer no final do século XIX, né, mostrando principalmente como a indústria tem alguns elementos importantes relacionados aos interesses nacionais, né, a agricultura pode basear a economia só na agricultura pode dar certas vulnerabilidades importantes, né, e principalmente aí na República, né, a ideia de que a indústria não é algo não natural, algo exógeno, um estrangeirismo, né? Na década de 20, certo, você vai crescer a ideia não só de que a indústria ela é um bom complemento para a agricultura, né? Existe a necessidade de uma diversificação produtiva e, portanto, uma diversificação pró-indústria, né? Como a ideia, certo, de que com as crises da agricultura, com as dificuldades que a agricultura estava tendo, certo? Né, com a tendência aí
problema com os preços, a necessidade de intervenção fazendo estoques, depois queimando café, já aí nos anos 30, mostra que, na verdade, né, essa vocação natural, essa coisa natural, quer dizer, quem é o artificial nessa história, talvez não seja exatamente a indústria, né? Quem está se sustentando artificialmente com base na intervenção do Estado, já é o café, né? Então, quando ele consegue fazer essa inversão, ou pelo menos dizer, olha, o café é tão artificial quanto a indústria, sabe? Esses industrialistas vão ganhar muita força, né? E é principalmente essa que a gente chamou no ano passado, segunda geração de industrialistas, né, que vem ali no final do século XIX, desculpa, no final da República, da Primeira República, né, que assumem funções no que seria hoje a Fiesp e outros setores, né, essa segunda geração de industrialistas contra a primeira geração, que são os fundadores, lá, aí um pouco mais para trás, né, essa segunda geração é talvez a primeira geração então desenvolvimentista para muita gente, né? São pessoas que vão, de um lado, pegar, por exemplo, toda a crise que vem da Primeira Guerra Mundial e mostrar como é importante você ter diversificação produtiva no país, dado que na Primeira Guerra Mundial o Brasil não teve nenhuma crise econômica no sentido de produção, né? O Brasil não teve problemas produtivos, né, durante a guerra, né, mas a gente não teve acesso às condições mínimas, às condições de consumo, porque o circuito exportação e importação foi quebrado pela guerra. Então, seria interessante que o Brasil tivesse alguma diversificação produtiva, né? Aliás, passando só, certo? Muito provavelmente ideias como essa vão aparecer depois da crise do coronavírus, né? A gente talvez resgate um pouco esse tipo de ideia, né? Mostrando como a gente está com dificuldades agora, né? Falta produto, tem que importar, tem que brigar com os chineses, tem que brigar com os... Mas, enfim, fecha aspas aqui. Então, de um lado, esses autores, eles vão mostrar como a indústria pode ser importante num processo de diversificação produtiva, né? E, em segundo lugar, como a indústria, sempre acusada de ter sido artificial, estrangeira, né, e sempre sustentada pelo Estado, pode ser até verdade que isso seja, que isso talvez possa até ser que isso seja verdade, mas isso não é uma vantagem ou uma desvantagem só da indústria, né? O próprio café, naquele momento, tinha as mesmas necessidades de o governo desvalorizar a câmbio, de o governo fazer sustentações de café, né? Então, essa inversão aí nos anos 20 e nos anos 30 faz com que o setor industrialista cresça. E, por fim, né, temos os positivistas, certo? Quer dizer, que no Brasil foi bastante forte, certo? Quer dizer, foi bastante forte, muito no seio militar, né? Vamos lembrar no Brasil que há um grupo de economistas que saem, vamos dizer assim, das escolas de engenharia, aonde esse pensamento positivista foi muito forte, vários professores, o Arão Reis, o Vieira Soto, esses professores são normalmente positivistas, certo? E os positivistas, talvez eles tenham essa ideia de intervenção do Estado para resolver questões, certo? Inclusive questões sociais, certo? Então, a ideia de progresso, de modernização, essa ideia de modernização que não acontece pelas forças de mercado necessariamente, que é uma ideia positivista, certo? Quer dizer, meio intervencionista, certo? Quer dizer, é uma coisa efetivamente importante, vai fazer parte do industrialismo, certo? Quer dizer, os positivistas normalmente são certinhos em termos de finanças públicas, né? Eles gostam do equilíbrio orçamentário, etc. Né? Muitos desses positivistas, alguns se opuseram ao papelismo, outros foram favoráveis ao papelismo, como é o Vieira Soto, né? Então tem algumas discussões, né? Mas por exemplo, é inegável, vamos dizer assim, eu não sei se precisa ser positivista, certo? Quer dizer, mas a gente tem uma tradição de, por exemplo, de economistas que vêm, por exemplo, da faculdade de engenharia, que tem muito essa coisa da intervenção do Estado para construir a linha férrea, para montar a estrada, isso vai para explorar as minas, depois isso vai para montar a Vale do Rio Doce, depois vai para montar a CSN, né? Então, a Escola de Minas de Ouro Preto, por exemplo, tem uma tradição longa de formar
gente nesse sentido, né? Tem alguns que vão ser empreendedores individuais, vamos dizer assim, vão ser empresários, certo? Mas a ideia de que eu preciso, de certa maneira, do Estado para compor essa expansão, para fazer a exploração dos recursos naturais, para fazer, vamos dizer assim, a montagem das linhas de estradas, etc. Essa é uma tradição forte que vai acontecer no Brasil. Tem muita gente explorando um pouco esse tipo de. Se você olhar quem são vários desses primeiros empresários, que a gente chama de desenvolvimentistas, né? Que são líderes empresariais, e depois seria a terceira leva, né? A pessoa que vai assumir um pouco as coisas a partir da morte do Roberto Simons e do Evaldo Lodge, aí já no pós-guerra. Você vê a formação, muitas dessas pessoas são engenheiros formados na Poli, em São Paulo, certo? Na Poli do Rio, certo? Formando na Escola de Minas de Ouro Preto, né? Na velha, boa Escola de Minas de Ouro Preto, e essas pessoas, elas são, vamos dizer assim, tem um pouco essa ideia de modernizar o país, essa modernização, de certa maneira, passa pelo setor industrial, e essa industrialização seria bom que o Estado pudesse ajudar esse processo, né? Não necessariamente você precisa ser positivista para isso tudo acontecer, tá certo? Mas é óbvio que as tradições positivistas, elas são importantes. Então, eu não estou dizendo que todos os desenvolvimentistas lá na frente são positivistas, senão você só teria gaúcho lá, porque é onde o positivismo foi forte, certo? Quer dizer, brincadeira, certo? O positivismo também foi muito forte no Rio de Janeiro e em vários outros lugares. Mas nem todo mundo que está ali depois nos desenvolvimentismos são positivistas. Mas, efetivamente, a parte da ideologia positivista tem auxiliado. Mas eu ressalto essa ideia de que muito esse positivismo floreou muito nesses cursos de engenharia no Brasil, e nesses cursos de engenharia eu tenho muito a ideia, mesmo que as pessoas saiam de lá, não são exatamente defensores do Conte, certo? Quer dizer, mas essa ideia de exploração dos recursos naturais brasileiros, das minas, construção de estradas, construção de empresas, essa modernização do país, e por trás dessa modernização, indústria e Estado, é muito, muito forte, né? Então, essa é um pouco a visão né? Então, essas ideias todas dos desenvolvimentistas, elas estavam em parte nos positivistas, em parte nos papelistas, em parte em um grupo de nacionalistas, e nos industrialistas, o que aí talvez seja muito mais claro. Essa é um pouco a visão do Pedro Fonseca, e que mais ou menos nos anos 20, nos anos 30, esses elementos todos vão começar a se juntar, e você vai ter a formação aí dos primeiros desenvolvimentistas nos anos 20 e 30. Né? E, normalmente, hoje a gente acaba ficando um pouco na discussão até onde, vamos dizer assim, eu preciso dos nacionalistas, da ideia nacionalista, se ela é tão importante assim ou não, para um desenvolvimentista. Né? A tradição, quando você vai conversar com muitos desenvolvimentistas, é que a ideia nacionalista é importante, né? Mas, enfim, nem todo mundo coloca ela como fundamental, como um marco. Se você não é nacionalista, você não é desenvolvimentista. Acho que essa frase é para muita gente também muito forte. Mas, então, um desenvolvimentista, né, defende a indústria por meio do Estado. Essa é assim, o mínimo múltiplo comum aí da história. E a gente, então, vê nas próximas aulas um pouco esses desdobramentos. Eu vou ter que fazer 2 desdobramentos antes de entrar dos desenvolvimentistas em si, né? Acho que a primeira coisa que é olhar esses primeiros desenvolvimentistas. Vamos pegar aqui na próxima aula a discussão entre o Roberto Simons e o Gudin, que é talvez a discussão original do desenvolvimentismo, né? O marco importante no início do desenvolvimentismo, né? E um marco importante também no liberalismo, na forma como ele vai combater essas ideias iniciais.
E antes de entrar nos debates entre os desenvolvimentistas, eu queria, passado esse debate, Roberto Simons e Eugênio Goudin, que é na próxima aula, na outra semana, ainda a gente conversar um pouco sobre a CEPAL. A CEPAL, a gente vai ver, ela vai ter uma importância importante, uma importância grande na história brasileira, né? O argumento que eu vou usar aí ao longo do tempo, mais ou menos é o seguinte: é, semana que vem a gente vê o debate Roberto Simons e Eugênio Goudin, né? Apesar de toda a louvação que se dá à posição do Roberto Simons, para muita gente, tecnicamente, o Eugênio Goudin ganha a briga, né? Tem uma certa vantagem teórica, vamos dizer assim. E o que a CEPAL é importante é que a CEPAL vai dar para muitos dos autores desenvolvimentistas uma coisa que o Roberto Simons não tinha. Vamos dizer que o Roberto Simons morre é, mais ou menos no mesmo momento que cria-se a CEPAL, que é a razão pela qual ele perde o debate com o Eugênio Goudin, né? Que é a capacidade técnica, né, de definir conceitos de economia, né, ele confunde. O Goudin é muito duro na briga contra o Simons. É, ele diz que o Simons confunde consumo com PIB, vamos lembrar que não tem contas nacionais claras ainda, né, que, né, inverte questões que hoje seriam de multiplicador, etc. Enfim, então, se você tem uma certa deficiência teórica, vamos dizer assim, frente ao Godin, e o crescimento da CEPAL, sabe, por mais que algumas pessoas desgostem da CEPAL, não tem um apreço muito grande para a CEPAL, ela maneja melhor, vamos dizer assim, que os conceitos teóricos, e vai reforçar essa capacidade técnica do grupo dos desenvolvimentistas. Né? E aí a discussão vai ser um pouco diferente já nos anos 40, nos anos 50, ou no final dos anos 40, nos anos 50. Então esse é o percurso que a gente deve fazer aí nas próximas aulas. Tá? Então, eu vou encerrar aqui a nossa, a nossa aula aqui, vou deixar esse período aqui que a gente ainda tem, para conversar um pouquinho com vocês, se vocês quiserem. Né? Eu vou até interromper a gravação.